bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Olha que interessante. Há 3 semanas atrás, a Apple rompeu a barreira de $1 trilhão em valor de mercado. Significa dizer o seguinte, que uma empresa que há 10 anos atrás estava falida, em 10 anos, com a inovação e o lançamento de novos produtos, como por exemplo o iPhone, conseguiu romper a barreira de valor de mercado de $1 trilhão. Significa dizer que uma única empresa norte-americana vale o suficiente para comprar todas as empresas brasileiras que são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Uma única empresa vale mais do que Petrobras, Vale do Rio Doce, Alpargatas, Gol, Ambev, BRF, Gerdau. Por quê? Porque a empresa inovou, atendeu os clientes de uma forma diferente, atendeu criando novas necessidades. E para falar em inovação, eu trouxe aqui para conversar um pouquinho conosco, para entendermos um pouco melhor, o Carlos Alberto Schulze, que é consultor na área de inovação, consultor do Sebrae, é formado em turismo, especialista em estratégia empresarial e também tem uma especialização em engenharia de produção. É consultor em inovação, diretor de inovação da Fundetec, aqui da cidade de Cascavel, e secretário executivo do Conselho Municipal de Inovação. Então seja bem-vindo, Carlos Alberto. Obrigado, é muito bom estar com alguém conversando justamente sobre inovação, porque quando a gente fala de inovação, eu fiz a abertura no bloco falando da Apple, mas não é só de grandes inovações na área tecnológica, mas também pequenas inovações que fazem a diferença no dia a dia das empresas. E é sobre isso que gostaríamos de conversar com você. Primeiramente, agradeço a oportunidade de poder estar aqui conversando e entendendo um pouquinho melhor sobre inovação e passando para o nosso telespectador esse conceito de inovação. O que é? Como trabalhar isso dentro da empresa? Como que eu posso transformar os trabalhadores em agentes da inovação? Que isso, consequentemente, vai aumentar a produtividade, a rentabilidade da empresa e geração de emprego e renda como um todo para esse país continental que é o Brasil. Seja bem-vindo. Tá certo, obrigado, professor. Agradeço o convite aí aos telespectadores, nossa atenção, né? Ao professor aí pelo convite. De fato, uma grande honra, né, a gente poder falar sobre inovação, porque isso é o que alavanca o desenvolvimento econômico, né? A geração de emprego, a geração de renda no Brasil, no mundo hoje está baseada na inovação, né? A competitividade de uma empresa hoje, ela está alicerçada sobre a inovação. Então, se uma empresa não investe em inovação hoje, essa empresa ela está simplesmente fadada ao fracasso, né, professor? E nós, então, precisamos valorizar e fomentar isso, né? Eu, particularmente, trabalho com inovação desde 2012 e até quando surgiu a crise ali do Brasil, 2016, 2017, né, que a economia do Brasil começou a degringolar, né? A gente percebeu assim que muitas empresas deixaram de inovar. E isso é um grande problema, né? Porque a inovação ela não pode deixar de acontecer, né? E a maior agência financiadora de projetos de inovação hoje, professora, a FINEP, ela define inovação como a capacidade de criar novas ideias com resultado, né? Então, quando nós pensamos nisso, qual que é a novidade que você pode implementar na sua empresa e você pode extrair algum resultado melhor, né? Se a gente fizer essa pergunta ao nosso time de colaboradores, nós já vamos conseguir ter algumas respostas, né? Uma coisa também interessante de se fazer é sempre pensar nos maiores problemas que a tua empresa hoje tem, né? Quais são os maiores problemas que nós temos hoje em termos de gestão pública, em termos de mobilidade urbana,
né? Ou para resolver, às vezes, algum simples problema de absenteísmo dos meus funcionários na minha empresa. Como resolver isso, né? A partir desse momento, quando você começa a identificar alguns problemas, nós temos ali uma oportunidade de inovação, né? Onde há um problema, há uma oportunidade de inovação, né? O professor falou da Apple, e a Apple justamente tem esse sucesso hoje, conseguiu esse crescimento todo, porque ela criou uma demanda, né? Qual que era a demanda de antigamente? Simplesmente as pessoas se confundiam muito com o celular e com muitos botões que tinham, né? E a Apple simplesmente transformou isso. Ela tirou todos aqueles botões complicados, complexos que estavam no celular e substituiu por apenas um botão e colocou tudo na tela de uma maneira muito intuitiva, né? Então a inovação ela passa por resolver problemas, ela passa por pensar de uma mesma maneira em como resolver aquele problema, ou pensar em como fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. E, obviamente, tem que gerar resultado, né, professor? Não adianta eu pensar em desenhar uma cadeira diferente, mas se essa cadeira é diferente, ninguém comprar, né? Ela não resolver o problema de alguém, ela não ser aceita pelo meu consumidor. Então, não resolve muita coisa. Então, nós precisamos sempre pensar na perspectiva do cliente, né? Eu gosto de fazer um paralelo em que, há tempos atrás, a gente sempre falava, né, em foco no cliente, mas na verdade não é foco no cliente, é o foco do cliente. Como que o seu cliente percebe a sua marca hoje, a sua empresa hoje, né? Quando a gente transfere o foco no cliente para o foco do cliente, nós começamos a perceber várias falhas que nós temos no nosso processo produtivo, no nosso processo de comercialização, né? E com base nisso, então, a gente consegue encontrar alternativas de inovação aí, professor. Então, nesse rol de trabalhos que você já realizou, para o nosso telespectador ter uma ideia de inovações simples que deram resultados espetaculares no dia a dia teu enquanto consultor. Que exemplo que você poderia trazer para nós, Carlos Alberto? Eu me lembro que uma vez eu fui chamado para fazer uma consultoria numa empresa que fabricava pisos drenantes, né? E essa empresa, ela gastava muito tempo, como o processo do piso drenante, da fabricação do piso drenante é muito manual, muito artesanal, a empresa gastava muito tempo fabricando cada uma das peças. E através de algumas técnicas que a gente implementa para mapear o processo produtivo, como Six Sigma, Lean Manufacturing e tudo mais, a gente conseguiu levantar esse tempo de produção com base em algumas escalas. E uma simples mudança no layout das máquinas, no pátio de produção, já conseguiu alavancar o resultado da empresa em 30%. Né? Então, perceba, né? Uma mudança de layout. Máquinas localizadas em pontos estratégicos que favorecem a iluminação, por exemplo, né? Que eu consigo aproveitar mais a iluminação solar, não preciso gastar tanta energia elétrica para garantir ali a funcionalidade. O tempo de deslocamento de um funcionário indo para um outro equipamento para fazer a lavagem, a secagem daquele produto que está sendo produzido, o tempo de deslocamento poderia ser diminuído. E daí você pensa em fadiga do funcionário, você pensa na conta de energia elétrica que a gente citou, na conta de água, né, da empresa, que pode ser diminuída também. Então, esse foi um caso em que foram 30% aí a mais no resultado da empresa por uma simples mudança de layout, né? Então, às vezes, apenas um questionamento, né, professor? Um questionamento de como que está hoje a minha produção, eu já consigo encontrar algumas coisas. E daí tem outros menores, né, professor? A gente pode pensar, por exemplo, numa outra empresa que eu atuei, que ela tinha grandes problemas com atestados médicos dos funcionários, né? Volta e meia os funcionários apresentavam atestados médicos, né? E ela não conseguia entregar tanto resultado assim por causa da equipe. A equipe então começou, o executivo então da empresa implementou ginástica laboral.
né? 2 vezes por semana, 15 minutos, uma paradinha de 15 minutos, uma pausa no trabalho e tal. Pronto, resolveu o problema, né? Automaticamente começaram a diminuir o número de atestados médicos, de licenças, e a empresa conseguiu fazer com que a equipe entregasse muito mais resultados, né? Veja que esses são exemplos de inovação. Por quê? Porque, primeiro, trouxe resultado, então aumentou o faturamento da empresa, o lucro da empresa, aumentou a satisfação do trabalho dos colaboradores, para a empresa é uma coisa nova. Talvez na minha empresa isso já é muito corriqueiro, muito comum, mas mesmo assim, sempre há o que melhorar. Então, a partir do momento em que eu faço essa pergunta, não há nada tão bom que eu possa melhorar, né? Eu posso sempre melhorar alguma coisa. A gente já começa a encontrar algumas alternativas, professor. Então, o trabalho inicial sempre é perguntando para entender os processos e um olhar externo ao processo. Exatamente. E problemas, né? Buscando encontrar problemas, né? Quando a gente questiona o processo, a gente consegue encontrar algumas lacunas, né? Que podem ser resolvidas com iniciativas inovadoras. A gente tem observado também, eu citei a Apple, mas alguns outros exemplos de inovação na agricultura de precisão, onde drones mapeiam o ambiente e colocam nos quadros específicos a quantidade necessária de nutrientes, e vem a outra máquina distribuindo certinho, fazendo a adubação de acordo com o que foi escaneado anteriormente por um drone. Então, temos inovações relevantes em todos os campos de atividade, mas como esse que você citou, é interessante. O que o empresário desembolsou foi o tempo para reorganizar o layout dos equipamentos. Isso. E todos os setores, a gente tem observado também a automação, cada vez mais automação em diferentes ramos de atividade. Então, a inovação passa por isso também, por automatizar processos corriqueiros para tornar mais ágil e com menos custo. Professor, numa metodologia de gestão da inovação, basicamente o processo de inovação sistemático, contínuo numa empresa, ele deve passar por 5 fases, né? A primeira das fases é o levantamento de oportunidades. Então, como eu hoje na minha empresa, eu levanto oportunidades de inovação? Veja, esse levantamento de oportunidades de inovação pode ser uma feira que eu, como executivo da empresa, participei e vi que alguns concorrentes atuam de uma maneira diferenciada. Opa, será que eu poderia agir assim no mercado? Isso é um levantamento de uma oportunidade. Um brainstorming que eu faço com a equipe. Eu reúno a minha equipe de desenvolvimento, a minha equipe de produção, e nessa equipe, então, eu faço lá uma reunião com eles e tento identificar quais as alternativas para resolver um determinado problema que eu tenho naquele segmento. Eu estou fazendo um levantamento de oportunidades, né? A segunda fase é a fase de seleção. Eu preciso selecionar as melhores ideias. E daí a gente tem algumas matrizes. No processo de seleção, a gente precisa colocar o enfoque no planejamento estratégico da empresa, o que a empresa direcionou, aonde que ela quer chegar daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos. E essas ideias que foram levantadas na etapa anterior, elas precisam contribuir para que esse objetivo aconteça, né? Chegue. Então, elas precisam cooperar, né? Então, no processo de seleção de ideias, de oportunidades de inovação, eu preciso ver o alinhamento estratégico que eu tenho nessas ideias com o tripé estratégico de uma organização. Missão, visão, valores, né? E aquilo tudo. A terceira etapa é a parte de definição de recursos. Primeiro, eu tenho recursos financeiros para poder investir nessa ideia, nessa oportunidade? Eu tenho equipe para investir nisso? Eu não tenho equipe, eu vou ter que fazer uma parceria com algum fornecedor, eu vou ter que fazer uma parceria com um outro concorrente, né? Eu vou ter que contratar estagiários, né? Enfim. Recursos financeiros.
existem recursos de fomento, né, como a própria FINEP, que eu já citei aqui, né? Então, agências de fomento, de estímulo à inovação. Quais são as agências que eu posso recorrer? Às vezes tem um edital aberto que eu posso submeter aquela ideia, transformá-la num projeto de inovação, submeter e conseguir recurso, né, para aquilo. Ou seja, então definição de recursos. Vamos pensar em tempo, vamos pensar em funcionários, né, em equipe para isso, e vamos pensar em recursos financeiros. Tempo é interessante a gente mensurar também, né? Quanto tempo eu vou gastar para implementar aquilo? Será que o tempo que eu vou gastar é um tempo que é viável? Porque esse tempo eu vou comprometer a equipe que poderia estar fazendo alguma outra coisa, né? Então, levar em consideração isso. Então, levantamento, seleção, definição de recursos. Aí a próxima fase é a parte de implementação daquela ideia, né? Depois que eu já defini os recursos, eu sei a minha estratégia, como que eu vou atuar, eu começo então a implementar aquela oportunidade. Às vezes, por ser inovação é um cenário de incertezas, a maneira como eu planejei, que eu defini lá atrás como eu iria implementar, ela pode ser que mude ao longo do tempo. Inclusive, a gente tem hoje a criação de spin-offs, né, que são novos negócios que fogem, às vezes, do alinhamento estratégico da organização. Então, eu crio uma nova unidade de negócio. Por quê? Porque fugiu do planejamento estratégico da empresa, né? Então, às vezes, na etapa de implementação, eu vou ter que adaptar. Mas, enfim, eu preciso implementar ela, né? Não adianta eu apenas pensar na ideia, eu preciso implementar. O que vale não é a ideia, o que vale é a minha capacidade de entrega daquela ideia. Então, essa fase então, é a fase de implementação. E a quinta fase, fechando esse ciclo, esse processo, é a fase de aprendizagem, onde eu vou questionar tudo o que aconteceu em cada uma dessas fases. Então, lá na etapa de levantamento, o que nós identificamos? O projeto original era isso. O que nós aprendemos com isso? Qual a maneira que eu levantei? Como eu selecionei? Como eu defini recursos, né? Existe alguma coisa que eu possa aperfeiçoar? Porque nesse PDCA que eu estou fazendo aí, né, na análise disso, eu estou questionando e já pensando em implementar uma outra oportunidade. E daí eu posso não incorrer nos mesmos erros que eu fiz, né, nesse primeiro projeto de inovação. Interessante, Carlos. Estamos aqui com o Carlos Alberto falando um pouquinho de inovação. Vocês viram as 5 etapas, podemos chamar de etapas, mas no próximo bloco abordaremos melhor cada uma delas. Então fique conosco para conversarmos um pouquinho mais com o Carlos Alberto sobre inovação. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios.
Estamos hoje conversando com Carlos Alberto Schulze, falando sobre inovação. E no bloco anterior, ele falou para nós as 5 fases da inovação. E ficou uma curiosidade no ar para a gente entender um pouquinho melhor cada uma das fases, mas principalmente como inovar junto aos trabalhadores. São eles, os colaboradores, que estão no dia a dia da atividade em si. E para inovar, eu vou precisar, muitas vezes, fazer mudanças. E como trabalhar isso com esses trabalhadores, Carlos Alberto? Tá certo, professor. Bom, a gente falou das 5 fases, né? É interessante a gente relembrar uma pesquisa norte-americana que revelou o seguinte, que o que mantém um funcionário, um empregado motivado a produzir, a entregar, a trabalhar melhor, a remuneração é o terceiro item, né, em termos de importância. O item que mais realmente traz relevância para uma satisfação do nosso funcionário é o nível de participação, de envolvimento que ele pode ter com a empresa. Ou seja, o que incentiva um funcionário hoje a se manter trabalhando naquela empresa, motivado, né? É o grau de envolvimento que ele consegue ter com a empresa. Ou seja, o que é interessante nós refletirmos aqui, professor? O funcionário ele precisa ser participante de todo o processo de mudança que uma empresa vai fazer, né? E o que às vezes a gente percebe, né? Muitas empresas que eu às vezes fui atuar em inovação, era difícil de você conseguir a colaboração de alguns funcionários porque os funcionários já estavam magoados com algumas iniciativas que a empresa tinha tido, né? E você não consegue o engajamento da equipe. Então, como é que você resolve esse problema? Geralmente, as empresas mais imaturas no seu processo de gestão, elas não têm um planejamento estratégico muito bem feito. Às vezes elas não têm uma visão de futuro, né, uma missão organizacional, e tudo isso influencia. Porque pensa o seguinte, professor, você trabalha comigo na mesma empresa, né? E eu falo assim, professor, entra aqui no barco e vamos para lá. Daí você fala assim, mas Carlos, para lá? Para onde mesmo que você quer chegar com esse barco? Ela fala, eu estou querendo ir para lá. Daí eu falo assim, mas acho que vamos mudar de ideia então, vamos para cá. Qual que é o seu nível de segurança ou o seu nível de engajamento em querer produzir alguma coisa comigo, né? Nenhum. Né? Então, quando eu entro numa empresa e eu não sei para onde essa empresa está indo, o que ela quer com a inovação, o que ela quer transformar, o que ela quer mudar, desculpa, não tem como, né? Não dá para aquilo funcionar. Então, o que acontece em alguns processos de inovação? Coloca lá uma caixinha de sugestão na recepção da empresa e todos os funcionários podem preencher lá e podem reclamar e podem fazer algumas manifestações. Eu não gosto disso, eu acho que isso pode ser melhorado e tudo mais. E o cara coloca lá. A partir do momento em que o funcionário colocou lá, ele está esperando uma resposta. Então ele precisa saber se aquela ideia foi boa, se aquela ideia foi ruim, por que ela foi ruim, por que a empresa não vai implementar. Então assim, ela precisa de uma resposta. A partir do momento em que você começa a sanar isso, né, que você começa a ter realmente um planejamento estruturado e um feedback, uma comunicação transparente com a sua equipe, você consegue engajar e consegue ter o trabalhador te ajudando com as inovações. Consegue com que ele se envolva no processo. Exatamente, professor. Eu me lembro de 2 situações, né? Uma situação foi numa lavanderia industrial, que eu trabalhei aqui em Cascavel, também no processo de consultoria, e era essa situação, né? O pessoal assim, de nível de instrução muito baixo. E o que a gente fez? A gente começou com um brainstorming, reunimos a equipe. Pessoal, o que vocês acreditam que no processo produtivo aqui a gente pode fazer para melhorar? Para ser mais rápido, para ficar
mais interessante, né? Enfim, fiz umas entrevistas prévias, sentei com cada um, perguntei quais são os problemas que eles tinham identificado e a partir daqueles problemas a gente conseguiu mapear alguns principais problemas e daí jogamos para a equipe. A partir desse momento em que a gente fez uma pergunta para eles, eles responderam, aí a gente começa com uma política de valorizar essa ideia do funcionário, né? Hoje nós estamos num mundo em que o conhecimento é o principal ativo de uma organização, né? Então, a partir do momento em que eu começo a reconhecer essas ideias do funcionário, eu consigo ter o engajamento dele. Graças à ideia do Claudemir, nós conseguimos mudar isso. Era assim e agora é assim, graças à ideia de nosso funcionário. E daí você tem prêmio de inovação interno, você pode colocar recompensas rápidas, como uma viagem a um destino com a família para resolver um determinado problema da empresa, né? E daí os funcionários mesmos buscam soluções, eles submetem aquela ideia a uma aprovação, define um comitê de inovação na empresa, né? E esse comitê fica responsável por esse feedback, essa transparência na comunicação, em dizer para o funcionário, a tua ideia foi descartada. Por quê? Porque não está no objetivo estratégico da empresa. A empresa está caminhando para isso. Beleza, eu como funcionário, eu vou voltar, vou reconsiderar e vou trazer uma ideia dentro do objetivo estratégico da empresa. Pronto, simples assim. Eu só preciso ter uma comunicação clara e essa comunicação clara começa com o meu alinhamento estratégico, o meu posicionamento. Onde é que eu quero chegar? Como é que eu vou fazer para chegar lá? Eu vou precisar de inovação? Então tá, nós vamos precisar responder essas perguntas aqui. E daí vamos lançar para os funcionários, vamos trazer eles. E isso vai manter eles motivados e vão fazer com que eles se tornem participantes de um processo de inovação. O funcionário ele não quer, como a gente disse na pesquisa, a pesquisa relatou, às vezes ele não quer uma remuneração mais alta. Às vezes ele não quer um cargo mais alto. Às vezes ele quer se tornar apenas um participante, ele quer ver que aquela ideia, ele faz a diferença para a organização. E a gente precisa trabalhar isso, né? E a inovação é uma boa forma de se trabalhar isso, né? De envolver os colaboradores. Exatamente. Em prol do objetivo único, que é perpetuar a existência da empresa. Da empresa, exato. Então, e passa necessariamente por treinamentos. Tem treinamento para desenvolver os colaboradores, para inovarem? Se treina? Olha, professor, tem linhas de pesquisa que defendem ideologias diferentes, né? Existem alguns autores que defendem a ideia de que realmente nós temos que ter um setor de inovação, né? Uma área de inovação. Existem empresas mesmo, ou linhas de atuação de alguns autores que defendem que não, que por exemplo, gestão da inovação não dá para fazer, porque como é que você vai fazer gestão de alguma coisa que como é que você vai fazer gestão de criatividade? Não dá para você controlar isso, né? Você vai querer colocar numa caixa. O que existe, na verdade, é um processo que precisa ser sistematizado dentro da organização para estimular a inovação, né? Agora, isso tudo varia de empresa para empresa, né? Agora, sim, realmente uma coisa que pode ser feito, os funcionários podem participar, vai colaborar com o objetivo da empresa, né, com a perpetuação da empresa, como você disse, mas isso vai ser muito variante, né? Vai oscilar de acordo com os interesses da organização. E é interessante porque a gente pega uma empresa que está inovando em praticamente todos os sentidos. Magazine Luiza criou um departamento de inovação que vem criando a partir das ideias novas formas de vender os produtos. Então, por exemplo, inauguraram há poucas semanas uma parte nova na área de logística. Então, eles estão transformando cada loja num pequeno centro de distribuição. Então, você compra online e retira o teu produto na loja física. É uma inovação. Então, não é à toa que as ações do Magazine Luiza aí subiram mais de 1000% desde a abertura de capital. Porque eles vêm inovando
constantemente e ganhou já alguns prêmios internacionais pela forma de integrar o ramo principal nas novas ideias que estão tendo de atendimento e fazer isso fluir. Porque você vê a logística por trás disso, de você vender online e entregar o produto físico. Isso. E a gente vem observando também outros exemplos. Pega a própria Havan, em momentos de dificuldade eles abrindo mais lojas. A própria loja é um estilo inovador, porque o estoque é o que está na loja, o que está em exposição. Não tem uma área de estoque de produtos. Então, assim, falando de grandes exemplos, na construção civil, você vê que o pedreiro tradicional, como a gente conhecia, está tendo que correr, estudar e se aperfeiçoar, porque já não é mais, boa parte dos empreendimentos construtivos já estão usando máquinas de projeção de reboco. Então, todas as áreas você vê inovação que aumenta a produtividade e, como consequência, a rentabilidade dessas empresas. Mas desde uma pequena empresa, como você citou muito bem, uma lavanderia, uma empresa que fabrica bloco, que por si só já é inovador, para você colocar em ambiente que precisa absorver água, é um produto diferenciado, um produto inovador, que trabalharam na linha de produção para ampliar. E vários setores que conseguem conciliar na linha equipamentos antigos junto com equipamentos modernos. A indústria moveleira é um exemplo. Você coloca na mesma linha de produção diferentes equipamentos com diferentes tecnologias. Mas estamos preparados? O nosso trabalhador está preparado para isso? É a pergunta que muitos empresários fazem. Não, eu tenho lá trabalhadores que só fazem aquilo e acaba não dando oportunidade. Então agora já falamos como trabalhar com o colaborador ou empregado, como que eu vou trabalhar a inovação na cabeça do empreendedor, na cabeça do dono da empresa? Como trabalhar isso? Como fazer ele aceitar e mostrar para ele o quão importante é isso? Olha, professor, primeiro tem que começar por ele, né? É difícil um processo de inovação se manter numa organização onde isso está restrito apenas à base operacional, né? Como a gente já conversou, a parte estratégica da empresa, que define o que nós queremos, ela precisa realmente ter um objetivo com relação à inovação, senão não vai andar, né? Agora, como fazer com que ele inove? Infelizmente, no Brasil, nós temos uma cultura muito reativa, né? Então, o empreendedor, geralmente, ele começa a inovar porque ele percebe que os concorrentes dele estão inovando e ele vai ficar para trás naquele processo, né? Então, ele adota algumas medidas de inovação mais reativas, né? Quando a gente estuda as formas de inovação, a gente tem a reativa e tem a proativa, uma das alternativas é a gente começar a perceber, como o executivo principal da empresa, de fato, os objetivos estratégicos que eu quero alcançar. Quando eu começo a questionar como que eu vou chegar lá, ali eu já tenho algumas alternativas de inovação, né? Que vão, às vezes, no modelo de negócio atual, eu não vou conseguir, né? Então, eu preciso realmente redefinir algumas coisas. Uma das coisas que eu gosto de fazer com empresários, quando a gente percebe um pouco de resistência, e aqui na nossa região de Cascavel a gente tem muita resistência, principalmente no segmento agro, né? A gente tem muitas cooperativas na nossa região, né? Mas algumas das cooperativas, a maior parte delas, elas são de um estilo de gestão muito conservador, né? A maior parte, apesar do cooperativismo, do associativismo, elas são muito fechadas com relação à inovação, em abrirem seus problemas, em abrirem as suas janelas aí para conseguirem descobrir algumas novas alternativas de inovação. Mas o que a gente gosta de fazer?
Eu particularmente gosto da metodologia do Alex Osterwalder, que definiu o Canvas, né? Que trouxe lá o Business Model Generation. E quando a gente consegue observar o nosso modelo de negócio nos 9 blocos do Canvas, somente por ali a gente já consegue colocar uma pulga atrás da orelha do executivo, né? Como é que está o meu modelo de negócio? Quais são os meus segmentos de clientes que eu estou atendendo hoje? Como que os meus concorrentes estão atuando para atender esse segmento de clientes? Esse segmento de clientes hoje, como que ele está se relacionando com a minha proposta de valor? Daí a gente tem o relacionamento e os canais de entrega, né? Quando a gente consegue expor o modelo de negócio, né? Ter uma foto numa página ali, como é que o meu negócio está retratado hoje. E a gente consegue e começa a questionar o nosso modelo de negócio, a gente já consegue ver algumas alternativas. Então particularmente eu uso essa tática, quando a gente percebe... Nada mais é do que um choque de realidade. Isso. Ou um espelho para o empresário conseguir enxergar como está a empresa. Exato. Ou se enxergar no espelho e falar, Isso. opa, eu represento a minha empresa, deu certo há 10 anos atrás, mas eu preciso inovar. E inovar passa necessariamente por renovação, por mudança. E mudança, lógico, mudança sempre deixa as pessoas com medo, muito medo da mudança. Exatamente. Olha, tínhamos muitos outros temas para abordar dentro da inovação, mas não faltará oportunidades de convidá-lo novamente a estar conosco, trazendo um pouquinho mais de informação sobre inovação. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco, Carlos Alberto. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Conversamos hoje sobre inovação com Carlos Alberto Schulze. Falou muito bem, se explicou, deixou mais claro e principalmente mostrou a importância de buscar sempre a inovação para tornar a empresa como objetivo principal, que essa empresa se perpetue ao longo do tempo. Muito obrigado pela sua audiência. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br.